Se você está numa grande empresa, claro que o discurso de implementação de processo ele é mais importante, porque uma grande empresa tem todo um olhar e entenda a palavra que eu vou usar agora, entenda ela da forma correta, tá? Tem todo um olhar político, tá? Você está construindo o seu nome dentro de uma grande empresa. Então, quando você está implementando um processo que tem um nome robusto, que é conhecido na teoria, claro que isso é importante. É muito mais interessante você falar sobre a implementação do processo do que falar sobre melhorar rentabilidade, fluxo de caixa e vendas. A não ser que você já esteja em uma posição nível sênior ali, um diretor sênior, vice-presidente, que aí você tem que melhorar venda, fluxo de caixa e rentabilidade. Aí você está diretamente tratando isso, e aí essa liderança dentro de uma empresa maior, ela vai contratar alguém para tocar, para criar, para construir um processo de SNOP e aí, consequentemente, melhorar esses três indicadores. Então, tenha isso em mente você como profissional. Se você tiver isso em mente, você se transforma numa pessoa muito diferenciada. E aí eu fiz um parênteses enorme aqui para falar sobre o que vale para as empresas. E eu estava falando sobre o tamanho das empresas, tá? Médias empresas, eu falei de pequenas empresas, médias empresas, a maioria, tá? Eu vou te falar aí que 95%, eu inclusive já vi uma empresa grande, não era nem média, tá? Era grande, premiada, nossa, participava de eventos, porque o processo de SNOP era incrível, mas no dia a dia era outra coisa, o processo todo desestruturado, mal organizado e com um monte de problema. E aí, falando de média empresa, por que o processo não vai para frente? Primeiro, liderança fraca. É muito difícil implementar um processo de SNOP numa empresa que já é média, que tem aí os seus 500 colaboradores, 800 colaboradores, 1.000, 1.500. É muito difícil porque você precisa lidar com várias áreas. E se a liderança que está implementando o processo é fraca, não tem credibilidade, não tem pulso, e entenda a liderança fraca, não é alguém que é agressivo na forma de falar, não é isso. É alguém que sabe colocar o posicionamento, sabe direcionar para o lugar certo, sabe por que uma decisão é importante. Então, isso é uma liderança forte. E no processo de SNOP, você não pode ter uma liderança fraca. Só que tem um ponto, uma linha muito tênue entre liderança fraca e ego. Porque, ao mesmo tempo, a pessoa que está liderando o processo de SNOP não pode ter o ego lá na Lua. Não pode. Porque o processo de SNOP ele é naturalmente uma participação de várias áreas. Então, se a pessoa que está liderando ela acha que ela é incrível, que ela toca o processo sozinho vai dar problema. Vai dar muito problema. Então, é difícil encontrar alguém que tenha uma liderança forte e, ao mesmo tempo, tenha um ego controlado ali para não achar que está tomando decisão por conta própria ali, está liderando a empresa como um todo. Não é isso, tá? Muito cuidado. Segundo ponto crítico de uma empresa média é falta de clareza nos dados. Eu falo muito sobre dados aqui e parece algo complexo, difícil de estruturar, mas não é isso. Você pode ter os dados, claro que depende do porte da empresa, mas você pode ter anotado num papel, desde que você tenha os dados para você trabalhar, tá? Não importa. Dependendo do porte da empresa, tá? Não importa relativo aqui. Mas não é algo complexo que você precisa ter ali de dados para você trabalhar isso da forma correta. Então, falta de clareza, baixa racionalidade nas decisões, outro ponto muito crítico, porque como você tem falta de clareza dos dados, quando você vai tomar decisão de investimento num equipamento, quando você vai tomar decisão de compra de um novo equipamento ou de formação de estoque com antecedência, se você não tem os dados estruturados, você não consegue projetar em números o resultado de uma decisão. E aí, consequentemente, você acaba tomando, ou a empresa acaba indo na direção de uma decisão mais emocional e menos racional. Isso é um problema seríssimo, tá? Porque toda decisão, não vou falar que
toda, tá? Porque tem um lado emocional do empresário que começou uma empresa, aquele que tirou a empresa do zero. Então a parte emocional ela foi fundamental para para levar a empresa até um certo ponto, mas quando ela chega num determinado nível, a parte racional precisa apoiar o processo de decisão. E se você não tem os dados estruturados, você não consegue tomar decisões racionais. Isso é muito crítico, porque eu já vi, tá? Eu já vi empresa grande com 40% dos equipamentos de uma fábrica ociosos. Eram 40, e por coincidência, eram quase 40 máquinas que ficavam paradas. Era uma fábrica que tinha 97, 98 máquinas ali. E por quê? Porque a decisão de investimento ela não foi racional. Tá? Não foi racional, justamente pela dificuldade de organização dos dados, estruturação dos dados, conexão, dificuldade de junção ali dos dados, não é algo trivial, tá? Você ter um profissional que consegue fazer isso da forma correta, tá? É muito crítico, tá? E é raro você encontrar alguém que consegue fazer isso da forma correta, porque não é simples você juntar todos os dados de uma empresa, não é simples você entender que algumas leis ali dos dados precisam ser respeitadas e também não é simples você entender que você tem que chegar no ponto X ali na frente com os dados estruturados, então você vai ter que dar um primeiro passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. É muito difícil você encontrar uma pessoa, um profissional que consiga fazer isso da forma correta. E aí o que acontece com empresas médias para grandes, tá? Aí eu já estou falando de uma empresa aí que tem 800 milhões de reais de receita, 900 milhões de reais de receita ou mais. Esse tipo de empresa acaba contratando uma consultoria de SNOP para fazer a implementação do processo, para organizar os dados, para estruturar tudo isso, para ter uma liderança forte. Então isso acontece demais, tá? Tem várias consultorias de SNOP e se você tiver fazendo implementação, dependendo do porte da empresa, é até uma boa ideia, tá? Trazer uma consultoria, porque consultoria tem como tudo, né? Tem vantagens e desvantagens.